De Noemi, ela vendeu as suas propriedades, o que elas tinham, o que eles tinham em Israel, e foram embora para outro país. E lá, irmãos, começou a acontecer as coisas difíceis da vida de uma pessoa. Lá começou a decadência. Primeiro morreu Elimeleque. Depois morreram Malom e Quilom. E ficou só ela e suas duas noras. O profeta diz no parágrafo 50. Agora, essa história começa em algo como desta maneira: como uma mulher agradável, graciosa, seu nome era Noemi, significava agradável. Elimeleque era seu marido, significava adoração. Adoração e agradável era uma família. Mas o passo mais errado que um judeu pode cometer é ele sair das suas terras, da qual Deus deu. Esse é uma das coisas mais erradas. Essa pessoa se torna um apóstata quando ela sai daquela terra da promessa de Deus. É como um cristão, quando ele sai do companheirismo, ele se torna um apóstata. Mas veio uma fome na terra de Israel. E o primeiro engano que um judeu poderia cometer seria deixar aquela terra, como fez Abraão. Deus deu para eles a terra. Quando aquela terra foi dada a Abraão, Deus disse a ele para não deixar aquela terra. E ele cometeu o engano quando ele desceu e foi até Gerar. E entrou em dificuldade. Um judeu não é para nunca deixar a Palestina. Aquela terra é o seu lugar destinado por Deus. Olha, irmãos, quando Deus colocou Israel ali, lá fora, lá longe, perdeu o esposo, perdeu os filhos, e de repente agora estava ela e suas duas noras. Qualquer tempo que um crente sai da sua terra dada por Deus, muitas vezes nós encontramos crentes entrando na política. Aqui ele fala de um prefeito, é um pastor que entrou para a política. Ele entrou em problema. Se qualquer cristão sair dessas terras, bem, eu vou apenas hoje à noite me assentar com os rapazes, ir no salão de snooker, é só algum tempinho, eu não farei dano nenhum, tomarei apenas uma bebidinha. Você está fora de suas terras, volte. Você apenas está marcando um rumo para o problema. Ele não podia tomar mulher para si que não fosse israelita. E eles fizeram isso. Veja. Para ser capaz de compreender o que é. Agora, os moabitas originaram de uma criança ilegítima, qual eram os filhos de Ló com as suas filhas. Veja, dali vieram os moabitas. Após eles terem escapado do fogo de Sodoma, e lá, pela graça de Deus, então as filhas fizeram com que o pai ficasse bêbado e viveram com ele como esposa, e tiveram uma criança, e uma delas originou e trouxe a nação de Moabe.
supostamente cristãos, porém eram misturados com o paganismo. Olha, irmãos, não tem como o cristianismo e o paganismo ser misturado. Veja, é um pouco de fermento, leveda toda a massa. Você pega a denominação, ela está toda misturada. Está toda misturada. E com muitas coisas do mundo, muito paganismo dentro da igreja. Coisas que a Bíblia até mesmo proíbe. Veja, deixar a terra prometida, e não importa quão ruim estava, passaria numa terra estranha, trouxe problemas, trouxe muita dificuldade. Você já pensou? Lá fora, lá longe, perdeu o esposo, perdeu os filhos, e de repente agora ela e suas 2 noras. Qualquer tempo que um crente sai da sua terra dada por Deus, muitas vezes nós encontramos crentes entrando na política. Aqui ele fala de um prefeito, um pastor que entrou para a política. Ele entrou em problema. Se qualquer cristão sair dessas terras, bem, eu vou apenas hoje à noite me assentar com os rapazes, ir no salão de snooker, é só algum tempinho, eu não farei dano nenhum, tomarei apenas uma bebidinha. Você está fora de suas terras, volte. Você apenas está marcando um rumo para o problema. Marcando um rumo. O problema vai surgir. As dificuldades vão vir. Todo o resto das meninas fumam, por que você não experimenta um? E assim por diante. Agora, Noemi foi tocada por causa da fome. Afastou das suas terras e foi para Moabe achando pão. E ela não precisava fazer aquilo, porque o restante deles permaneceram lá e não morreram de fome, e não ficaram sem pão, e não ficaram. E ela afastou além com seu esposo e seus 2 filhos, e casaram com moças moabitas. É outro engano que o crente faz. É outro engano. Casar-se no conjugo desigual. Todo israelita, ele não podia tomar mulher para si que não fosse israelita. E eles fizeram isso. Veja. Depois nós achamos que lá a morte atingiu a família. Olha, irmãos, você sai do seu posto de dever, alguma coisa ruim vai acontecer. Veja, e eles começaram a voltar. Matou os rapazes, morreram, ambos os rapazes morreram, o pai morreu, e Ruth começou a voltar e Orfa e Noemi. Agora, eu desejo comparar, nesta momento aqui, Noemi, a senhora mais velha, como a igreja ortodoxa, a igreja judia. Veja, a igreja ortodoxa. Ruth e a Moabita, uma gentia, sendo a igreja cristã, a nova igreja cristã. A noiva, uma seria a noiva e a outra a igreja nominal. Igreja nominal, misturada com o mundo. E quero aproximá-los de outro quadro diferente. Posto em vista. Ruth, tem escrito aqui, Ruth se decidindo, fazendo a sua decisão. Ruth servindo.
Ruth descansando, Ruth recompensada, voltando, Ruth fazendo a decisão. Ruth, após fazer a sua decisão, então Ruth estava servindo. Depois de Ruth estar descansando, depois Ruth como recompensada. Se você acabar de ler o capítulo 4 de Ruth, você vai encontrar o tanto que essa mulher foi abençoada. Mas sua decisão, veja, nós precisamos de tomar uma decisão. Nós precisamos. Vamos aqui para frente. Olha, agora nós encontramos. Órfã é o tipo da igreja morna que uma vez começou. Um tipo da igreja que não vai até o fim do caminho. Começa bem, vai até um tempo e volta atrás. Ela disse, isso soa muito bem. Então ela beijou a sua sogra, porque a Noemi disse, volte para a casa de seus pais. Olha, a lei diz que eu tenho que casar, ter um filho, e vocês não vão esperar por esse filho. E eu já estou velha. Vocês não esperariam por ele? Volte para a casa de seus pais, acham descanso lá. Mas a Ruth gritou, onde quer que... Veja, Ruth disse, porém, não me instem para que te deixe, e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que decisão, irmãos. Agora, Deus gosta de pessoas com decisão firmes. A decisão dela era servir ao Senhor. Era servir ao Senhor. O teu Deus será o meu Deus. O teu Deus. O teu povo será o meu povo. Não me inste para que te deixe. A órfã escutou a proposta e disse, muito bem, minha sogra, eu acho que eu vou voltar mesmo para a casa dos meus pais, porque lá vai ser melhor para mim. Então é o tipo da igreja. Ela disse, isso soa muito bem. Então ela beijou a sua sogra e voltou para trás novamente. Aquilo é o tipo do crente morno, que acredita que Jesus é o Cristo, e então vira e volta para trás, voltando para as coisas das quais ele tinha saído. Para o homem que deixa o seu caminho, com os poucos desprezados do Senhor, então vira e volta para trás, como o cachorro voltando ao seu vômito, e como o porco voltando ao lamaçal. Assim diz a Bíblia. Você diz, isso é duro demais, mas não tem meio termo, irmãos. Ou você agarra no Deus verdadeiro, ou então fica sendo morno e enjoativo. Vai ser vomitado da boca do Senhor. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja que está na Odisseia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio ou quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, olha o tipo daquele crente, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja hoje, nominal, ela não tem falta de nada. Veja, a música lá do mundo, ela adaptou para que eles falem no nome de Jesus, canta e dança. O ritmo do mundo está com ela.
Então é um crente enjoativo. Tudo que está no cardápio do mundo, eles estão comendo normalmente. Então, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí vem o Espírito e diz: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, continuando aqui. Agora, ela voltou para os seus deuses. Muitas vezes, nós voltamos para trás, para os deuses do nosso começo. Talvez temos olhos de cobiça para as coisas erradas, voltamos novamente a cobiçar. Talvez temos ídolo de beber, ídolo de fumar, ídolo de mentir, ídolo de roubar, todos os tipos de ídolos. E confessa ser batizado e volta novamente. Que coisa triste. Lembra-se, nunca mais foi mencionado o nome dela outra vez. A última vez que o nome dela foi mencionado. Ela foi excomungada por causa da sua decisão. Então o profeta diz: todo verdadeiro pregador, todo verdadeiro homem de Deus tem que levar o povo a uma decisão. E o homem, por causa da popularidade, ele não pode sustentar o que a Bíblia disse. Ah, não, isso aqui é muito pesado. Ah, não, isso aqui foi lá para o passado. Ah, isso aqui foi Paulo. Ah, isso aqui foi Pedro. Ah, isso aqui. Ele não pode sustentar o que a Bíblia disse, mas por causa da popularidade, ele beija a igreja, beija a mensagem, beija Cristo e dá até logo, e volta para trás, para a lama de onde ele tinha saído, órfã, excomungada 2 vezes. Mas como eu gosto daquela pequena Ruth, ela tinha que fazer uma decisão precisa e correta. Veja, eu tive que fazer uma decisão. Você precisa de fazer uma decisão. Cada filho de Deus tem que fazer a sua decisão. Onde vou passar a eternidade? Eu vou aceitar entrar no meio de um pregador, um suvelador de orelha, um doutor que suvela as orelhas? Como Paulo disse. Ou eu vou a um lugar onde Deus pode falar comigo no meu coração, mostrar a verdade. Coisa mais difícil é expor a verdade. É expor a verdade. E mais difícil de expor a verdade é aceitar a verdade. Aceitar a verdade. Eu tive que fazer a decisão. Você precisa fazer uma decisão. Você não sairá destas portas aqui sem ter feito um tipo de decisão. Você não deixará esta sala hoje sem que seja um homem ou uma mulher melhor do que quando você entrou e começou a ouvir esta mensagem. O que a igreja fala?
O livro de Ruth é uma historinha de amor. É sim, é uma história de amor de Cristo e a sua verdadeira igreja. Aonde a verdadeira igreja sabe que nós precisamos de um remidor. Ruth precisava de um remidor. Noemi precisava de um remidor. E ela sabia que lá ela tinha um parente chegado. Somente um parente chegado poderia redimir a sua herdade perdida. Agora, irmãos, se nós colocarmos isso agora no espiritual, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos de um remidor. E esse remidor é o Senhor Jesus Cristo. Deus se fez homem para redimir a sua alma. Aleluia! Deus se fez homem. Ele deu a sua lei de redenção. Na lei de redenção era um parente próximo, chegado, para poder redimir a herdade perdida. Mas eu quero acalmar aqui, para nós irmos com essa história aqui até o fim. Nós irmos com essa história aqui. Veja, olha, você não sairá, você não deixará esta sala sem que seja melhor ou pior, melhor ou pior. Melhor ou pior. Na próxima vez será mais duro alcançá-lo, a menos que saia melhor. Mas veio uma prova final na vida dela. Veio uma prova final na minha vida. Haverá uma prova final na sua vida, aonde você terá que fazer a decisão. Oxalá não seja naquela hora, quando você está dando aqueles últimos suspiros e dizendo: por favor, chama o fulano, chama a fulana, eu não posso ir sem acertar aquilo. Muitos chegam a esse momento, mas nós não precisamos de deixar chegar esse momento, porque é um sacrifício vivo, agora mesmo. Há um trono ali, há um assentado no trono, e esse é o Senhor Jesus Cristo, e Ele está intercedendo por nós. A hora que Ele sair do trono, irmãos, Ele vai terminar o papel de redentor. E aí então agora Ele vai ser o juiz. Aí é diferente. Aí é diferente. Quando Ele deixar a sala do trono de intercessão e passar para a sala do trono do juízo. Misericórdia. Ruth tinha que fazer a decisão, como a Bíblia diz, que sua sogra disse a ela: volte para os seus deuses como a sua irmã, volte para trás, os mornos o fizeram, por que você não volta? Pregador do Evangelho, se você quiser ir, vá. Pregador honesto colocará isto diante do grupo de pessoas. Você faz a sua decisão, você permanece de pé. O humor enjoativo, desequilibrado não dirá isso, porém, um servo verdadeiro de Deus colocará diante de você. Faça a sua decisão, porque a coisa é eternidade. A coisa é se preparar para você ser como Deus é. Irmão, você já imaginou o que Deus está fazendo com a sua igreja? Ele está criando um exército, um grande exército, sabe de quê? De deuses. Um grande exército de deuses. Para isso que Ele veio morrer, porque Ele sabe o potencial que tem dentro de cada um de nós. Você tem uma semente de manga, você pode dizer:
aqui está um pé de manga, vai ter muitas mangas. Então Deus sabe, a semente está dentro de você, e Ele vai regar esta semente, e esta semente vai produzir, sim, vai produzir homens e mulheres poderosos, de fé poderosa, porque assim está escrito na palavra. Porque assim como Ele é, nós seremos também. Você parou para imaginar ser como Cristo? Ser como Ele é? Há um corinho que diz: anelo, anelo a Cristo, anelo dar a minha alma por Ele, senti bem perto Sua presença, anelo dar a minha alma por Ele. É minha vida por Ele, né? Como é que é? Não sei. Os cantores não me ajudaram. A tocadora até que ajudou, mas os cantores não me ajudou. Vamos lá? É um corinho. Vai custar achar? Ruth disse: eu irei, aonde tu fores, eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde tu habitares, eu habitarei, aonde tu morreres, eu morrerei, e aonde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Aí está a decisão verdadeira que o crente precisa de fazer. Veja, ela fez a sua decisão, ela tinha que voltar para trás ou ir adiante. Irmãos, quando você lê a Bíblia: arrependeis e cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como é que você pode dizer: isso foi Pedro? Quem é que redime a tua vida da perdição? Quem é o remidor da tua alma? Quem é o teu Salvador? Isaías, no capítulo 43, verso 10, diz: vós sois minhas testemunhas, diz o meu servo, a qual creais e saibais e entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus não se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Agora nós vamos viajar no tempo, 720 anos depois. Lá estava no templo Simeão, quando aquele menino entrou, e ele o pegou em seus braços, levantou os seus olhos para o céu e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo,
segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. É outro Salvador? Ou é o mesmo? É outro ou é o mesmo? É o mesmo Salvador, irmãos. Por isso a Bíblia de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o eterno. Ela fez a sua decisão. Ela tinha que voltar ou ir para diante. Nós estamos sobre aquelas mesmas terras neste momento. Ir para trás ou para frente, nunca volte. Vamos para frente. Foram caminhando até a terra prometida, para a terra de pessoas estranhas. Estranha para ela. Ela nunca tinha ido lá. 84. Aquilo é o que Ruth tinha que fazer. Ela tinha que sair do seu próprio povo e ir para um outro. E ela era convertida. Ela fez uma decisão. E você faz uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Você quer voltar para as coisas do mundo ou você quer continuar com Deus? Você deseja agir como o mundo e o resto deles? Então beija Cristo e até logo e volta. Porém, se você deseja tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, segure firme a sua mão imutável. Ele diz que quando ele te pega pelas mãos, ele diz, e ninguém faz escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então aceite que ele te tome por suas mãos. Nas mãos imutáveis de Deus, não obstante ao que o resto do mundo diga. Olha, irmãos, o maior grande problema é que nós confrontamos, nós vemos a palavra, que ela brilha, mas ela está grande demais e o nosso coração enche de gozo, mas nós temos que consultar a carne ou o sangue. Consultar a carne ou o sangue. A carne chega lá no reverendo, aquela história, não entre nisso, isso é perigoso. A carne é os próprios parentes ali, a mãe, o pai. Um dia meu pai disse para mim assim, meu filho, olha, meu pai nasceu nessa e morreu nessa. Eu nasci nessa e morro nessa. Segure firme. Deus disse isto é verdade, eu creio nisto. Embora eu não possa fazê-lo manifestar, eu creio nisto. Embora eu não possa fazê-lo manifestar em minha vida, Deus disse assim, eu creio nisto e eu seguro bem aí. Foi daquele mesmo jeito que ela fez com Noemi. E eu não te deixarei, eu irei aonde tu fores, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Do jeito que eles agirem, eu agirei. Do jeito que eles fizerem, aquilo é o que eu farei. E o que eles comem, aquilo eu comerei. Aonde tu morreres, eu morrerei. Aonde tu fores sepultada, eu serei sepultada. O Senhor faça mais comigo, se eu falhar em qualquer ponto. Aquela é a verdadeira decisão exata. Deus quer decisões claras da sua igreja, claras. Bem, Senhor, se tu apenas me abençoares e fizer isto para mim, eu farei assim, assim. Isso não é decisão, irmãos. Isto não é decisão. Se o Senhor me der isso,
eu vou fazer isso. Se o senhor não me der aquilo, então não é decisão. O crente verdadeiro caminha por fé. Por fé. É sem ver com seus olhos naturais. Mas no seu coração, o quinto sentido te mostra o que é realidade e o que é verdade. Como é que Davi podia ver a cabeça do Golias cortada? Ele não podia ver, irmãos, com os olhos naturais. Um rapazola, um gigante de 3,60 metros de altura, dedos de 35 centímetros. Você diz, isso está muito desconforme, não tem ser humano desse tamanho. Olha os fósseis que estão encontrando lá em Israel. Gigantes até de 12 metros de tamanho. Olha o que a Bíblia diz. E naqueles dias havia os gigantes na face da terra e tal. Gênesis capítulo 6. Deus, não me importa o que tu faças comigo, eu irei mesmo assim. Se morrer, está bem. Viva ou morra, ou o que seja que for. Se eles rirem de mim e me criticarem, não faz diferença nenhuma. Eu irei de todo jeito. Essa é a decisão clara, como Rebeca fez, antes de que visse Isaac. Seus pais disseram, deixa a moça responder, ela tem maioridade, ela decide. Ela respondeu, eu irei. Eu irei. Agora, Ruth fez, e Orfa voltou para trás. Elas caminharam para a frente, e Ruth, no seu coração, não sabendo aonde ia, porém, que tipo da igreja? Nós peregrinamos como Abraão, peregrinos numa terra estranha, entre o povo estranho, e ela prosseguiu, além de finalmente, ela volta até a sala do lugar para onde Noemi estava trazendo, e o que foi que ela achou? Todos batendo nas costas e falando, Ruth, nós estamos alegres em tê-la aqui, e ela encontrou foi o desacordo. Ela encontrou algo mal, ela encontrou aborrecimento. Irmãos, a fé não traz essa coisa. Não, está tudo dando certo. Está tudo dando certo. Não, a fé tem oposições. Nós somos cristãos, americanos. Bem, como americanos, alemães agem como os alemães. Porque aquele é o espírito nacional deles. E nós temos um espírito nacional. E este é o Espírito Santo, vindo de Deus do céu. E você age assim, e faz com que você se conduza a si mesmo, como eles fazem lá em cima. Porque você é de outro mundo. Como que Abel sabia do sacrifício? Como? Como Abel sabia que o cordeiro seria morto há 4.000 anos depois? Como ele sabia? Porque o espírito dele era de cima, irmãos. Veja, e a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de haver mundo, antes de haver estrela, antes de haver o sol. O cordeiro já tinha sido morto na mente de Deus. E Abel, por fé, ofereceu aquele sacrifício. E aquilo que a igreja tem que fazer, a igreja, após fazer a sua decisão, você precisa de servir. Gente, escute isso aqui. Depois de fazer a sua decisão, você precisa de servir. Não, eu sou
Eu sou um membro, eu vou lá, escuto e vou embora. Eu vou lá, escuto. Não! Você precisa de servir. Servir a Deus de acordo com o seu diagrama, de acordo com a sua fotocópia azul. Você precisa servir a Deus, falar das coisas de Deus, falar no ônibus, falar em casa, falar para o vizinho, do amor de Deus, desta fé maravilhosa, desse Deus maravilhoso. Você precisa de servir. Agora, irmãos, agora sua mãe lhe disse, a qual é o Velho Testamento falando do Novo. Você sabe, a sua mãe lhe disse, falou, nós temos um parente chegado, seu nome é Boaz, e ele é um homem rico, e ele é um parente chegado, você precisa de ir para o campo dele, e talvez não vá a nenhum outro campo, vá ao campo dele, ele é o nosso parente chegado. Aquilo era lei, irmãos. Eles perderam tudo, ela não tinha nada. Ela tinha que ser redimida, não só financeiramente, mas moralmente. Veja, ela precisava de um remidor. E aquele remidor teria que ser um parente, e esse parente tinha que ter possessão para isto. Como o Espírito Santo fala para nós, para não sairmos e entrarmos em alguma espécie de, em um livro da igreja, em alguma espécie de catecismo, mas para irmos ao campo de Deus, ao Velho Testamento da Bíblia. Não diga bem, falaremos isto e diremos isto para uma oração, e teremos isto, permaneça exatamente no campo, vá, entre nele, porque ele é o parente chegado. Agora, irmãos, eu tenho até anotado aqui, quando ela chegou no campo, olha, e chegou e apanhava as espigas do campo após os segadores, e caiu-lhe a sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Abimeleque. Isso é predestinação. Ela já caiu na sorte chegar naquele campo. Os segadores estavam cegando e o que sobrava para trás, aquelas pessoas pegavam as migalhas. Ela estava pegando as migalhas que caía para trás. As migalhas. Mas Deus, quando você crê nas migalhas, elas são transformadas. Elas são aumentadas. Veja, elas são aumentadas. Eu lembro daquela história. Aquela mulher chegou e disse, Senhor, filho Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ela era uma gentia. Aí eu disse, Senhor, despacha ela, está incomodando. Jesus virou e disse, não é lícito pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí ela disse, Senhor, aí era para ela, filho de Davi para os judeus, Senhor para ela, ele é Senhor para nós, Senhor para nós. Aí ela disse, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele disse, mulher, grande é a tua fé, por teres dito isto, o demônio saiu da sua filha, ela está curada. É só dizer boas coisas. Veja, olha, por sorte caiu no campo de Abimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, Senhor seja convosco. Olha o cumprimento de Boaz para com os seus servos. O Senhor seja convosco.
E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Que maravilha, hein, irmãos? Olha como são as palavras. Montblanc diz assim, olha, as palavras expulsam demônios. Uma boa palavra expulsa demônios. O demônio não pode suportar isso. Ele disse: e o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que está posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Respondeu o moço, que estava no posto sobre os segadores, disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos serão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordens às moças, mas que te não toque. Tendo tu sede, vai ao vaso e bebe, e com as moças tirarem. E então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: bem, se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste a um povo que dantes não conhecia, o Senhor te galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão, o galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas as asas te viestes abrigar. Está vendo aí aonde ela foi? Mas vamos chegar aqui, que nós estamos chegando ao final. E a palavra de Deus do Velho Testamento, e o parente chegado do Novo, e a velha igreja, que é uma mãe da igreja nova. Vê, o cristão, um crente, não vá para nenhum outro campo, permaneça no seu campo. Talvez algum dia você possa achar graça com ele. Agora o problema é que nós vamos cegar em outro campo. Ela aqui não chegou em outro campo. E um dia, quando ela estava lá fora, no campo, este homem jovem, rico, com o nome de Boaz, um governador, um homem opulento, veio e passou e a viu, e quando ele a viu, ele abaixou-se por ela, apaixonou-se por ela, e ele a chamou uma mulher virtuosa, e ele gostou do caráter dela. Você se lembra do que ele disse? Eu sei também, o povo sabe, que tu és mulher virtuosa, fez decisão clara e explícita, veio e viveu exatamente como ela disse que faria. Irmãos, isso é que o crente tem que fazer. Agora, Boaz representa Cristo, o homem rico, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor da ceifa. Veja, Boaz representa o Senhor da ceifa. Ele é o Senhor da ceifa, está te chamando nesta noite para cegar com Ele. O Senhor da ceifa, meu Deus, oh, como chegou lá andando naquela carruagem, olhando em volta do campo, e seus olhos caíram sobre Ruth, e ele era mestre, ele era o Senhor da ceifa, e ela achou graça à vista dele. E isto é o que a igreja faz hoje em dia, enquanto o Senhor da ceifa está passando
Ele não está olhando edifícios grandes, torres altas, mas Ele está olhando crentes que fazem a sua decisão. Veja, edifícios bem treinados, coisas assim. Ele está à procura de indivíduos, homens e mulheres que são decididos, são dedicados e têm feito a sua separação nítida para Cristo, decidiram a si mesmo para o seu serviço. Deus, eu creio, com cada palavra dela, quando a sua palavra se diz algo, eu permaneço justamente com ela. Aquilo é a sua palavra e eu creio nela. Cada palavra, você crê em cada palavra? Você pode dizer amém por cada palavra? É o que Deus está procurando. O homem e a mulher que faz amém por cada palavra. Aleluias. Noemi, a igreja velha diz, vá lá, hoje à noite, nós temos, é tempo de cevada, que pensamento lindo poderíamos segurar bem aí. Noemi e Ruth vieram justamente no tempo da cevada. No tempo da cevada era tempo de pão, e tempo quando o pão fresco estava sendo servido. E a igreja, neste último dia, através desses 2000 anos de ensinamento pagão, ensinamento pagão de outras coisas, tem chegado o tempo da cevada novamente. Deus trazido o pão do céu, revelada a sua palavra. Ruth, uma igreja gentia. Veja, uma igreja gentia excomungada, tocada para fora, foi trazida para dentro para ser aceita como noiva. Agora, irmãos, você já leu a história? Você sabe por onde a semente de Cristo passou? Você sabia que através da linhagem de Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi Cristo. Aleluia, aleluia, Davi Cristo, irmãos. Olha como é que veio essa linhagem. Sem contar, hoje nós falamos de manhã sobre Raabe, sem contar que essa linhagem passou também pelo ventre de Raabe. Irmãos, por que nós ficamos com muita coisa? Que não me toque, não me prove, e não isso e não aquilo. Olha por onde passou a semente. Quem era Raabe? Uma prostituta. Uma prostituta sem esperança alguma. Mas Jericó inteira caiu, a casa de Raabe permaneceu de pé. E não só ela, mas ela trouxe para dentro da sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Tudo que estava lá viveu por causa da fé de Raabe. Da fé de Raabe. Sabe o que Deus fez com ela? Deus deu um salmão general para que ela desse o braço. Um salmão general da semente da linhagem correta que veio de Judá, que passou também pelo ventre de Tamar. Irmãos, essas coisas dá vontade de a gente gritar. Aleluias. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, como Ele é misericordioso, como são grandes as suas misericórdias. As suas misericórdias é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo aqui, bem rápido.
rápido aqui. Não, não é aqui que eu quero. É para frente aqui. É para frente. A gente vai aprender. Conhecer a Bíblia ainda, vai aprender. Pode deixar. Ah, já ficou no meio. Ah, é depois de Isaías, está vendo que eu estou começando a aprender? É depois de Jeremias. Depois de Jeremias. Glória a Deus. Você não quer glorificar a Deus? Glória a Deus, aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Olha, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Deixa eu apressar aqui, irmãos, para nós concluirmos aqui, vou para o final. Eu tenho ouvido falar de você, 134. Você não vai a nenhum campo. Quem é aquele? Não comece a ir nos campos de missões fora da sua chamada. Permaneça aqui no seu campo. É o 134, parente redentor. Fique com os meus, e ele o amou. E permaneça aqui comigo. Não vá a nenhum lugar, correto, de lugar para outro, permaneça aqui. Se você crê na mensagem, firme-se nela, vê, não importa qual seja o preço, permaneça juntamente com ela, vá com ela, vá indo até o fim. Se isso significa sacrificar isto, ou aquilo outro, eu preciso parar com a minha bebida, eu preciso parar com o meu roubo, com a minha mentira, eu vou permanecer juntamente com ele agora. Disse-me, novamente, ele disse agora, eles não vão te perturbar, porque eu mandei que os homens jovens não insultem você, amém, eu gosto daquilo, a proteção dele. Quem disse isto? O Senhor da ceifa. Olha, você fica aí, foi para os moços. Deixa cair algumas espigas para trás para ela. Espigas inteiras. Quando você vê que ela está vindo atrás, deixa ela colher espigas inteiras. Deixa ela colher. Ela não pegou só as migalhas, não, irmão. O Senhor da ceifa autorizou que ela pegasse espigas inteiras. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero chegar somente até que agora a mensagem da brecha, porque aqui nós teríamos ainda mais dá 2 horas de culto ainda aqui, 2 horas ou mais. Nós vamos passar aqui para a brecha. 116. Agora, olha que coisa. Agora, o título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original, Deus Todo-Poderoso. O documento de propriedade da terra, da vida eterna, quando Adão perdeu as mãos sujas de Satanás, então não puderam tomá-lo, por isso ele voltou para o proprietário original, Deus, Ele mesmo. Nós vamos encontrar isso em apenas um minuto. Lá, ele se assenta no trono, com ele, eles em sua mão, o documento de propriedade. O irmão Branda bate palmas. Isso me faz sentir religioso. O documento de propriedade da vida eterna, a escritura da propriedade. Quando Boaz viu, redimiu a Ruth, pagou toda a sua possessão,
tudo que ela tinha, devolveu de volta e casou-se com ela. Agora, o que Cristo está fazendo? Veja, ele tomou o documento de propriedade, que foi perdido lá atrás com Adão, e ele trouxe, isso me faz sentir religioso, o documento de propriedade da vida eterna, a escritura da propriedade da vida eterna, quando Adão perdeu por sabedoria, ao invés de fé, ele voltou para as mãos do proprietário, Deus, o Todo-Poderoso. Que coisa grandiosa. Correto. Eu espero que isto está sucedendo nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. E ele preparou um caminho de redenção. Ele preparou um caminho de volta. E algum dia ele deve ele deve ser tomado de volta pelo Redentor, o nosso Boaz. Vocês veem onde nós estamos chegando. Agora, observamos bem este que está sentado no trono, correto, esperando a reivindicação da redenção, sua redenção, a nossa redenção. E o que é isto? O livro de redenção, a escritura, o sumário desse título de propriedade. Você diz, título de propriedade? O que um título de propriedade significa? Significa que tem sido examinado e até a sua origem. E como aquela pequena gota de tinta, nesta manhã, quando ela tocou no cloro, ela desfez. Então, quando você aceita Jesus como seu remidor, como a Ruth aceitou que Boaz a redimisse, o homem rico, o Senhor da ceifa, Jesus, o Senhor da ceifa, Ele é o verdadeiro Senhor da ceifa. Veja, Ele vai pegar, eu não vou ler mais, Ele vai pegar os seus pecados e jogar no profundo do mar do esquecimento, para nunca mais ser lembrado contra você, porque você tomou a sua decisão precisa e correta. Você aceitou o seu nome, você aceitou a sua redenção. Deus não tem medianeiras, não tem lá uma medianeira, uma Maria, nada. Deus tem um medianeiro, e este é o Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 5, e vida desta, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e viu um anjo forte bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Nesse livro estava escrita a nossa redenção. É o título de propriedade. Veja, e disse-me do Sião: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Veja, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salva de ouro, cheias de incenso, e que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus e toda tribo, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Era o número deles, milhares e de milhares, milhões e de milhões e de milhares, que com grande voz disseram: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça, e que pode te redimir a sua alma pecaminosa e colocar ela mais alva do que a neve neste exato momento. Vamos colocar de pé. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o teu santo nome. Glorificado é o teu santo nome. Senhor nosso Deus, grande Redentor parente. Lá no Velho Testamento está a sombra do qual a verdadeira história é o que o Senhor veio fazer na terra: redimir a Igreja Ortodoxa. Ao redimi-la, o Senhor ganhou uma igreja gentia, que é a sua noiva. Senhor Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, que todos sejam cheios do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Amém, Senhor Jesus.